Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos continuar nossos estudos sobre como calcular, o valor proposicional o valor verdade, de proposições compostas, bem como sobre como desenvolver tabelas verdade de proposições compostas. Então assim, na verdade não é um conteúdo totalmente novo, porque a gente já começou a falar de valor lógico de proposições compostas na aula anterior, né? E também a gente já viu as tabelas verdades, a ideia da tabela verdade enquanto uma tabela que mostra todos os possíveis valores de uma proposição composta, dados os possíveis valores das proposições simples, né? Só que na aula anterior a gente focou mais em fazer isso utilizando proposições em que aplicava-se só o básico, dos conectivos lógicos. Então a gente não trabalhou isso a fundo, porque o objetivo da última aula, apesar de a gente ter tocado nesses assuntos, o objetivo da última aula era entender como funcionavam os conectivos básicos. Agora que a gente entendeu, como funcionavam os conectivos básicos, a gente vai aprofundar nesse estudo de como definir valor lógico de proposições compostas, e como desenvolver tabelas verdades, ok? Então essa definição aqui a gente já até acabou falando, na aula anterior, que dada uma proposição composta, pode sempre determinar o valor lógico dessa proposição quando se sabe o valor lógico das proposições simples que a compõem, né? Então aqui eu estou falando que a proposição composta P maiúsculo, ela depende das proposições simples P minúsculo, Q minúsculo e R minúsculo. Então, para calcular o valor lógico da proposição composta P maiúsculo, eu preciso saber o valor lógico dessas proposições simples. A gente vai ver aqui em alguns exemplos que nem sempre é necessário saber o valor de todas as proposições simples. Às vezes, a partir do valor de uma delas, você já consegue determinar o de outras, mas isso a gente vai ver mais a fundo nessa aula. Então, a primeira coisa que a gente tem que estudar, para definir o valor de uma proposição composta a partir do valor de suas proposições simples, é a ordem de precedência que nós temos entre os conectivos lógicos. Fazendo um paralelo aí com a álgebra aritmética, já que aqui a gente está falando de uma álgebra proposicional, fazendo um paralelo com a aritmética, na aritmética a gente também tem a ordem de precedência entre os operadores aritméticos. Por exemplo, quando você tem uma soma e uma multiplicação, qual que é a precedência? É a multiplicação. Você faz a multiplicação para depois fazer a soma. É uma convenção que se fez, que a multiplicação deve ser resolvida antes. Da mesma forma, nós temos essa convenção aqui, para a álgebra proposicional. Segundo a convenção da álgebra proposicional, o primeiro a ser resolvido é a negação. Depois de resolvido a negação, você resolve o e o ou, não havendo ordem de precedência entre e ou, ok? Então, a mesma coisa na aritmética. Na aritmética, primeiro você resolve multiplicação e divisão. Não há ordem de precedência entre elas só são primeiro do que a soma e a subtração. E também não há ordem de precedência entre soma e subtração. O que vier primeiro você resolve. Então a mesma coisa aqui. A precedência é para a negação, depois da negação e ou, de acordo com a ordem que aparecerem, depois o condicional, depois bicondicional, nessa ordem. Assim como acontece na aritmética, a gente pode utilizar parênteses para mudar para fazer arranjos diferentes, Mas a gente vai ver exemplos de uso de parênteses também durante essa aula. Então vamos lá, vamos a um primeiro exemplo. Eu quero saber o valor, da minha proposição Q maiúsculo. Essa proposição Q maiúsculo, ela é dada pela composição das proposições P, Q, R, S dessa forma aqui, ó. Se P, então Q, se somente se S, E, não R. Então, eu quero saber o valor lógico dessa proposição composta aqui, sabendo que o valor da proposição P é verdadeiro, da proposição Q é falso, da proposição R é falso e da proposição S é verdadeiro. Então, sabendo que P é verdadeiro, Q é falso,
R é falso e S é verdadeiro, eu quero chegar à conclusão sobre essa proposição grandona aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, lá na nossa ordem de precedência, é que o primeiro operador lógico, né, a ser resolvido, ou seja, que tem maior prioridade, é a negação. Então, primeiro vou concentrar aqui. Essa negação está aplicada a R. Né? Então, meu foco é nesse pedacinho aqui. A negação está aplicada a R. Eu tenho que o valor de R é falso. Então, eu troquei o R aqui por falso. Não falso vira verdadeiro, né? Porque a gente estudou semana passada que a negação ela inverte o valor lógico da proposição. Então, se eu tenho a negação de falso, eu passo a ter verdadeiro. Então, esse pedacinho aqui já está resolvido. Uma vez que eu resolvi esse pedacinho, qual que é a segunda prioridade entre condicional, bicondicional ou conjunção? É a conjunção. Então, meu foco passa a ser aqui na conjunção. Então, o que está aqui na conjunção com esse verdadeiro é o S. Então, eu vou substituir o valor de S. S, pelo nosso enunciado, também é verdadeiro. Então, aqui, ó, eu substituí o valor de S por verdadeiro. E aí, o que eu tenho aqui agora? Eu vou resolver, então, a conjunção, né? Eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Pela teoria que a gente viu na semana passada, a conjunção de duas proposições, ela só é verdadeira se as duas forem verdadeiras, que é o caso aqui. Então, verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, agora, a minha proposição passa a ser se P, então que, se somente se, verdadeiro. E aí, o que eu tenho que focar agora? Qual vai ser o próximo? Entre condicional e bicondicional, a precedência do condicional. Então, eu tenho que resolver esse pedacinho aqui agora. Só que aqui eu tenho um condicional entre P e Q. Ora, no nosso enunciado a gente fala que P é verdadeiro e que Q é falso. Então, eu vou substituir P por verdadeiro, Q por falso. O resto eu já tinha, né? Se somente se, verdadeiro. Já estava aqui. Então, o que eu quero resolver agora é esse pedaço aqui. Eu tenho se verdadeiro, então falso. Se a gente for lembrar lá, então, do comportamento do se então, a única chance do se então ser falso é quando? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Né? E é exatamente esse caso aqui. Então, esse se então aqui, ele é falso. Então, eu substituo esse se verdadeiro, então falso, simplesmente por falso. E aí agora, então, eu tenho falso, se, somente se, verdadeiro. E aí, se a gente for lembrar lá da característica do operador se, somente se, eu tenho que o se, somente se ele é verdadeiro quando os dois lados do bicondicional forem iguais. Então, se os dois lados forem verdadeiros ou se os dois lados forem falsos, ele vai ser verdadeiro. Se um lado for falso e o outro verdadeiro, ele é falso. Então chegamos à conclusão que essa expressão aqui ela é falsa. Ou seja, o valor verdade da minha proposição Q, né, inicial é falso. Essa proposição Q que eu tenho aqui ó, de se P, então Q, se somente se, S, E, não R, dados que os valores de P, Q, R e S são respectivamente verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, eu tenho que minha proposição composta Q vai ser falsa. Beleza? Então, a única coisa que a gente foi fazendo aqui foi resolvendo, fazendo as operações proposicionais em cima dos valores que a gente já tinha, né, das proposições simples, aplicando aquela lógica que a gente viu de cada um dos operadores lógicos, seguindo a ordem de precedência entre eles. Primeiro, negação, depois, conjunção e disjunção, não havendo ordem pré-determinada entre elas, depois, condicional, né, que eu sei então, depois, bicondicional, que eu sei somente ser. Beleza? Então, quando a gente tem dois operadores que não têm ordem de precedência, como por exemplo o e e o ou, a gente passa a ter várias formas de resolver. Né?
Ou a gente vai convencionar que, beleza, eu vou resolver primeiro o que aparecer primeiro, né, da esquerda para a direita, ou a gente vai deixar o negócio completamente ambíguo. Então, para evitar essas ambiguidades, a gente passa a utilizar parênteses, do mesmo jeito que ocorre na álgebra aritmética, né? Quando a gente tem as expressões álgebras aritméticas lá. A gente usa o parênteses para quê? Para definir o que vai ser feito primeiro. Então, por exemplo, aqui para desambiguar, o que eu fiz? Eu coloquei o parênteses antes do P e depois do Q, de forma a falar, olha, primeiro vai ser resolvido o que está dentro do parênteses, que é o E. Depois vai ser resolvido o OU. Então, o parênteses é sempre útil para tirar qualquer ambiguidade que tenha, né? Já que no de baixo, eu coloquei o parênteses no Q ou R. Então, primeiro vai ser resolvido o P, depois vai ser... desculpa, vai ser resolvido o Q ou R e depois feita uma conjunção desse resultado com o P, ok? Então, vamos lá, vamos para mais um exemplo agora usando parênteses. Vamos pegar um exemplo bem grande, né, uma proposição grande, para a gente aplicar tudo. Então, nessa proposição aqui, eu tenho a minha proposição P maiúsculo, que ela é definida em função das proposições simples P, Q e R. E eu sei que o valor de P é verdadeiro, de Q é falso e de R é falso. Então, sabendo isso, que eu tenho verdadeiro, falso e falso, eu quero chegar ao valor da proposição P maiúsculo, que é dada por essa proposição composta grandona aqui. Então, vamos lá. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Pegar os parênteses mais internos. Eu tenho um parênteses aqui externo, que dentro dele eu tenho esse parênteses aqui mais interno. A mesma coisa do lado de cá, eu tenho parênteses externo, e eu tenho dentro dele o parênteses mais interno. Então, os primeiros que eu tenho que resolver são esses parênteses internos. Neste primeiro parênteses interno aqui, eu tenho uma negação aqui, ó. Então, dentro do parênteses eu tenho uma negação e tenho um condicional. Entre negação e condicional, a prioridade, né, de resolução é da negação. Então, eu vou resolver a negação, depois eu vou resolver o condicional. A mesma coisa vai acontecer do lado de cá. Eu também tenho uma negação e um condicional. Entre negação e condicional, resolve-se primeiro a negação. Okay? Então, vamos lá. Eu peguei, então, fiz a substituição. Note que aqui eu já usei uma estratégia diferente, né? Aqui eu já substituí tudo de uma vez e depois fui fazendo a manipulação. Então, assim, isso fica a cargo de cada um, como vocês se acharem, se sentirem mais confortáveis de fazer. No anterior, a gente foi substituindo à medida que a gente tinha que resolver os pedaços. Aqui não, aqui eu já substituí tudo e fui resolvendo. No final, o resultado é o mesmo, né? Então, vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu tinha que P é verdadeiro, Q é falso e R é falso. Então, todo lugar que tem Q eu coloquei falso, ó, R é falso, P é verdadeiro. Ou não, o Q é falso, se então o P é verdadeiro, se somente se o R é falso. Pronto. Então agora eu já tenho a minha expressão toda em funções dos valores lógicos. E aí eu vou fazer aquele raciocínio que a gente tinha começado, né, no slide anterior, que é pegar o parênteses mais interno. Dentro desse parênteses mais interno eu tenho um condicional e tenho uma negação. O que eu resolvo primeiro? A negação. Então eu simplesmente substituí esse não V aqui por esse F aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu tenho uma negação aqui e um condicional. Então eu vou fazer o que? Resolver a negação primeiro. Substituir aquele não F por V aqui. E aí, agora, eu tenho um parêntese mais interno aqui, um parêntese mais interno aqui, ó. Ambos com um condicional. Então são esses condicionais que eu vou resolver, né? Na hora que eu resolvo esse condicional aqui, ó, eu tenho se falso, então falso. Se a gente for olhar lá a tabela verdade, né, do condicional, eu tenho que isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque a única forma do condicional ser falso é ter o antecedente verdadeiro e o consequente falso. E não é o caso, né? O meu antecedente é falso e o meu consequente também é falso. Então, substituir isso aqui por verdadeiro. A mesma coisa tem do lado de cá. Eu tenho um condicional, só que aqui o antecedente é verdadeiro e o consequente também é verdadeiro. Olhando lá a tabela do condicional, nós chegamos à conclusão que isso aqui, então, vai ser verdadeiro.
Tranquilo? E aí agora eu tenho o quê? Dois parênteses com uma disjunção no meio. Então eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Nesse parênteses aqui eu tenho um bicondicional e nesse aqui também. Então como que eu vou fazer? Eu vou resolver os dois bicondicionais. No primeiro bicondicional eu tenho um bicondicional entre falso e verdadeiro. Qual que é a lógica do bicondicional? Um bicondicional, ele é verdadeiro sempre que os dois lados dele forem iguais, ou falso quando os dois lados forem diferentes. Aqui os dois lados são diferentes, né? Um é verdadeiro, outro é falso. Então o resultado desse bicondicional aqui é falso. Já nesse bicondicional aqui, eu tenho verdadeiro e o outro lado falso, então também são diferentes, então o resultado dele também é falso. Então agora eu tenho um ou entre dois operadores, entre dois operandos, desculpa, falsos. Então tem falso ou falso. Falso ou falso eu tenho como resultado falso. Né? Por quê? Porque o operador ou ele só é falso quando os dois são falsos. Quando um dos dois for verdadeiro, o resultado dele é verdadeiro. Aqui no caso os dois são falsos, então eu chego à conclusão que a minha proposição composta P, dado os valores que Q é falso, que R é falso e P minúsculo é verdadeiro, eu posso chegar à conclusão que essa proposição toda aqui, né, o resultado dela é falso. Beleza? Então, pessoal, isso aqui é muito parecido com uma expressão aritmética, só que aqui é uma expressão proposicional. Na expressão aritmética, o que você vai fazendo? Você vai resolvendo, né, as operações intermediárias para chegar no final e ter o resultado da expressão completa. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de termos operadores aritméticos, nós temos operadores lógicos. Então vamos a mais um exemplo aqui. Então, sabendo que os valores lógicos de P e Q são respectivamente verdadeiro e falso, determinar o valor lógico da proposição P maiúscula aqui, né? Determinar se essa proposição P maiúscula é verdadeira ou falsa, sabendo que P é verdadeiro e Q é falso. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir P por verdadeiro e Q por falso, e depois vou começar a manipular, né, a resolver a minha expressão lógica. Né? Então, tá aqui, ó, meu P maiúsculo é dado por essa proposição composta aqui. Eu sei que P minúsculo é verdadeiro e Q minúsculo é falso. Então é só substituir aqui, ó, onde estava P minúsculo foi verdadeiro e Q falso. E aí eu chego a essa expressão proposicional aqui. E aí o que eu tenho que fazer agora é resolver a expressão proposicional aplicando os operadores. Né? Então, como que eu vou resolver? Primeiro, o que está dentro do parênteses. Né? Dentro desse parênteses, eu tenho só um ou. Então, eu tenho um ou de verdadeiro com falso. Verdadeiro ou falso, resultado verdadeiro. Então, a única coisa que eu fiz foi resolver, né, esse verdadeiro ou falso, dando esse verdadeiro aqui. Aí agora, então, eu tenho essa nova expressão aqui. Eu tenho não verdadeiro, se somente se, não verdadeiro e não falso. Ora, não, o não, ele tem prioridade sobre o resto, né? E ele está na frente do parênteses aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é esse não verdadeiro aqui. Não verdadeiro vai dar falso. E aí eu passo a ter, então, falso, se somente se. E aí do lado de cá, ó, eu tenho o não também, que é o operador de maior prioridade, né? E um outro não aqui, também é o operador de maior prioridade. O não verdadeiro aqui virou falso. E o não falso aqui virou verdadeiro. E aí, agora então eu tenho falso, se somente se, falso e verdadeiro. Então eu não tenho mais parênteses nenhum, não tenho mais negação nenhuma. Acabando a negação, qual que é a prioridade agora? E ou. Eu tenho um e ou um ou aqui? Tenho. Tá aqui, ó. Tem esse e. Então o próximo que eu vou resolver é esse e. Então aqui eu tenho falso e verdadeiro. Vai dar falso, né? De acordo com o que a gente já conhece dos operadores de conjunção.
E aí no final, então agora eu tenho um se somente se, né, um bicondicional, com falso dos dois lados. Eu pegando lá a lógica do bicondicional, ele é verdadeiro sempre que os dois lados forem iguais ou falso quando os dois lados forem diferentes. Aqui nós temos um bicondicional com os dois lados iguais, né? Os dois lados são falsos, então o resultado do bicondicional é verdadeiro. Então, chegamos à nossa resposta, que é essa proposição composta aqui de P em função de P minúsculo e Q minúsculo, dado que P minúsculo é verdadeiro e Q minúsculo é falso, o resultado final dessa expressão aqui ela é verdadeira. Beleza? Então, vamos pensar agora o seguinte. Vamos supor que a gente não saiba o valor de Q, mas a gente sabe que o valor de P é verdadeiro. Sabendo só que P é verdadeiro, será que a gente conseguiria concluir o valor da proposição composta P maiúsculo, ou seja, sem saber o valor de Q minúsculo, só sabendo o valor de P minúsculo? Será que nós conseguiríamos chegar a alguma conclusão sobre o valor dessa proposição composta aqui? Vamos tentar? Então o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente substituir onde tem P minúsculo por verdadeiro. Então aqui ó, tinha P minúsculo, substituí por verdadeiro, aqui tinha P minúsculo, eu substituí por verdadeiro. Ora, depois que eu fiz isso, eu vou resolver, né, o que está dentro do parênteses. Então aqui eu tenho verdadeiro ou que. Ora, tem como eu saber o resultado disso sem saber o valor de que? É só a gente pensar um pouquinho no comportamento, né, do conectivo ou. O que o conectivo ou nos diz? O conectivo ou ele é verdadeiro sempre que um dos dois lados dele, um dos dois operandos, for verdadeiro. Ou os dois forem verdadeiros. Mas assim, se pelo menos um for verdadeiro, o resultado do ou vai ser verdadeiro. Eu já sei que eu tenho um lado aqui que é verdadeiro. Então, eu não preciso nem saber o valor de Q para saber que o resultado dessa operação aqui vai ser verdadeiro. Ok? Depois que eu fiz o parênteses, eu tenho que partir para resolver as negações, né? E aí aqui eu tinha um não verdadeiro, né, que era o não P, que vira falso, ok? E aqui, esse não verdadeiro também vai virar falso aqui, né? Mas aí, aqui eu tenho, então, o não verdadeiro, se somente se, falso, que veio da negação aqui, e que. Então vamos lá. Aqui eu tenho falso e que é a próxima coisa que eu tenho que resolver, né? Antes de resolver o bicondicional, eu tenho que resolver a conjunção, né? Então eu tenho que resolver esse falso e que. E tem que resolver a negação aqui do lado de cá, que eu já me antecipei, né? E já falei para vocês que essa negação aqui, não verdadeira, vai dar falso, né? Não há dúvida disso. E aí, entre esse e esse bicondicional, eu tenho que resolver primeiro o e, né? Porque a gente viu que a prioridade do e é maior do que a do bicondicional. Então, vamos ver. Eu tenho f, né? Ou seja, falso, e que. Eu consigo chegar a um resultado dessa conjunção mesmo não sabendo o valor de que? Eu consigo, por quê? Ora, qual que é o comportamento da conjunção? A conjunção nos diz que se os dois lados forem verdadeiros, o resultado dela é verdadeiro. Se um dos lados, pelo menos, for falso, o resultado dele, da conjunção, vai ser falso. E é o que nós temos aqui. Nós temos a conjunção com um dos lados falso. Então não importa o valor de que, a gente sabe que essa conjunção aqui vai ser falsa, né? Em outras palavras, se o que fosse falso, isso seria falso. O que sendo verdadeiro também seria falso. Então nós chegamos a falso, se somente se, falso. E aí agora nós temos que resolver esse se somente se. O se somente se a gente já sabe que ele é verdadeiro quando os dois lados são iguais. E aqui eu tenho falso. Se somente se falso, então eu chego à conclusão que essa expressão é verdadeira. Então note que eu consegui chegar à conclusão que essa expressão inteira aqui é verdadeira, mesmo, mesmo não sabendo o valor de Q, sabendo só o valor de P. Por quê? Porque eu fui aplicando propriedades, né, dos conectivos lógicos que me permitiam
saber o valor, né, do resultado da conexão lógica, mesmo não sabendo o valor de um dos lados dessa conexão. Então, assim, a gente foi aplicando, né, essas propriedades lógicas. Se a gente tivesse uma expressão, vamos pensar numa expressão aritmética, né, que é algo que vocês já estão mais acostumados, né, desde o primário a gente resolve expressões aritméticas. Então, vamos supor que você tivesse uma expressão aritmética de A vezes B, por exemplo. Então, eu tenho que x é igual a A vezes B. Se eu te perguntasse qual o valor de x, sem saber o valor de A nem B, você não tem como dizer, correto? Agora, se eu virar para você, olha, o valor de A é 10 e eu não sei o valor de B, tem como você saber o valor da expressão? Você vai falar, olha, não, só tem que eu saber que é 10 vezes B. Então o valor da expressão vai depender do valor de B, não tem jeito. Mas se eu virar para você e falar, olha, o valor de A é zero e x é igual a vezes B, tem como saber o valor de x mesmo não sabendo o valor de B? Você vai falar, olha, tem, por quê? Porque o A vale zero, qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Então, com isso, eu sei o valor de A vezes B, mesmo não sabendo o valor de B, só sabendo o valor de A. A mesma coisa foi o que nós fizemos aqui, né? Ah, eu tenho aqui P ou Q. Eu não sei o valor de Q, mas eu sei que o valor de P é verdadeiro. Ora, qualquer coisa, né? Qualquer que seja o valor de Q, se ele está num ou com algo que é verdadeiro, o resultado dessa operação vai ser verdadeiro. Então, a gente vai usando as propriedades dos operadores lógicos para inferir o resultado da operação, mesmo quando a gente não sabe exatamente o valor do outro operador. Mas do mesmo jeito que no caso lá da multiplicação que eu acabei de falar, se o valor de A fosse 10, você não saberia o resultado da multiplicação. Aqui na disjunção, se o valor de P fosse falso, por exemplo, eu teria falso ou Q. Aí eu não tenho como saber o resultado. Por quê? Porque vai depender do valor de Q, né? Porque se eu tenho um ou ali e um lado é falso, o resultado do ou vai depender do outro lado. Se o outro lado for falso, vai sair falso. Se o outro lado for verdadeiro, vai sair verdadeiro, né? Então, vai ter hora, vai ter expressão que não basta você saber o valor de uma das proposições simples para conseguir chegar ao resultado. Mas em outras, mesmo não tendo o valor de todas, você consegue chegar ao resultado, que foi esse exemplo nosso aqui. Beleza? Então, pessoal, vou fazer uma pausa aqui, né? Vou parar essa videoaula por aqui. Na próxima videoaula, né, que é conteúdo ainda dessa mesma semana, né? Só vou quebrar em duas videoaulas para a gente ter uma pausa e não ficar um negócio muito contínuo, né? Muito longo. Na próxima videoaula, então, a gente vai ver a construção de tabelas verdades. A gente já construiu tabelas verdades para operadores, agora a gente vai construir para proposições compostas grandes, ok? Então é isso, vamos fazer uma pausinha e toma um cafezinho aí e volta para a próxima videoaula.